ótima tarde para você. Metrópole Serviço já está no ar. O assunto desta tarde de quarta-feira é um assunto tão interessante, mas tão interessante, e que a gente vê muito em filme, a gente conversando com outras pessoas, ouve falar, mas não entende direito o que é. Essa pauta é incrível, com a doutora Caroline Apolônia, que é médica paliativista. Doutora, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Primeira pergunta, o que é médica paliativista? Bem, cuidados paliativos é uma coisa que já é feita no mundo há algum tempo, né? Mais ou menos desde 1960. Alguém percebeu que as pessoas não conseguiam passar a existência dela até o final vivendo. E às vezes a gente chega, quando a doença está muito grave, sofrendo muito nesse processo final. E naquele momento, a medicina não conseguia enxergar isso, né? Só conseguia enxergar como uma doença que não tinha mais cura. E daí era o paciente que ficava no final do corredor. Alguém que conseguiu ser bem holística, que foi quem criou cuidados paliativos, eram assistente social, enfermeira e médica, tudo ao mesmo tempo e na mesma pessoa, percebeu que valia a pena a gente trazer vida até o último dia de vida dessa pessoa. E aí foi quando foi criado cuidados paliativos, que preza exclusivamente por qualidade de vida, independente se você vai ter 2 ou 3 dias ou se você vai ter alguns anos. Doutora, quando é que a pessoa, que os cuidados paliativos entram na vida de alguém? Pelo conceito, entra quando a doença ameaça a vida. Eu, como vim da terapia intensiva, esse conceito se enquadra quase que todos os pacientes que entrariam na UTI, né? Sendo que ela é muito mais indicada quando essa doença começa a limitar qualidade de vida. E daí seja uma demência, que você já começa a ter alguma limitação e necessidade de ajuda de outras pessoas, seja um câncer metastático, independente se você vai estar na linha de quimioterapia ainda tentando o tratamento ou não, porque com certeza isso vão vir outras dores além de física, e o paliativista ele segue junto com o médico oncologista ou com o médico geriatra. Somos especialidades que caminhamos em conjunto. Vai chegar um momento que a doença não vai ter tratamento específico, e daí vão restar ainda a pessoa. E aí o que a gente chama de cuidados paliativos exclusivos é quando a gente já não consegue tratar a doença com medidas específicas, mas a pessoa continua ali. E isso pode lhe trazer ainda muito sofrimento. E cuidados paliativos já tem comprovação, ele aumenta a qualidade de vida. Como é que funciona isso? Eu estou muito curiosa. Como é que são esses cuidados? Que a gente sempre ouve falar assim, cuidados paliativos, mas como é que de fato eles são? Eu sempre dou um exemplo de um câncer de mama. A nossa ouvinte acabou de falar. Pronto. Não vai acontecer com você, viu, ouvinte? Por favor. Não sei o que a doutora vai falar, mas não se apavore, não se assuste. Um câncer de mama para Maria é o mesmo câncer de mama de Josefa, né? Sendo que Maria tem filho pequeno, é a provedora da casa. E Josefa já é uma senhorinha de 80 anos, já toda bem resolvida, a família toda organizada. Concorda que se dessa doença evoluir e começar a ameaçar a vida dessas pessoas, eu não tenho como rotular. Talvez para Maria, que tenha filhos jovens e que seja jovem, isso seja de maneira tranquila, mas pode ser que ela tenha mais fatores de dor e de sofrimento muito maior do que para Josefa. Mas eu não tenho como te afirmar que uma coisa ou outra. Então eu vou cuidar de Maria com as dores de Maria, as necessidades de Maria, olhando ela de todos os pontos. Eu não só vejo câncer de mama, eu vejo câncer de mama em Maria. Então quem é Maria? Qual a história que Maria tem? E o que para Maria é mais importante? Eu já tive uma paciente que disse, olha, doutora, para mim, o que é de extrema importância é tomar iogurte. Olha. Ele estava morrendo. Isso deixava feliz. Exatamente. E isso, o que é que o iogurte trazia? Não era o iogurte. Era porque o iogurte trazia a família para perto dele. E ele sempre dizia assim, a melhor coisa do mundo que aconteceu para mim foi minha hepatite C. Na verdade, a hepatite C era o câncer de fígado que estava levando ele embora, que depois dessa conversa, 3 dias depois, ele partiu. E ele me disse, essa doença me trouxe a coisa mais importante que eu tinha perdido, que eram os meus filhos, que ele tinha abandonado fazia mais de 20 anos. Nossa. Então, assim, perceber que não era um iogurte, perceber que o câncer pode ser que não doa tanto quanto a gente rotula, né, que vai doer, e entender que para ele era muito mais importante essas outras coisas, é enxergar além da doença,
Em outro modelo, inclusive no que eu mesma fui treinada, porque a faculdade não me ensinou nada disso, essa faculdade só me ensinou a tratar doenças. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu estou muito curiosa. O teu sotaque é um pouco de português e um pouco também de povo lá de Recife. Isso. Eu tô numa misturada. Eu sou uma pernambucana, mas casada com um descendente de português. Fala sério, pode jogar na Mega Sena aí e colocar meu número, por favor, porque realmente agora fui em cima mesmo. Eu fiquei aqui buscando, olhei pelo sobrenome, aí eu falei, não, gente, ela tem uma coisa assim meio europeia também, né? Porque é claro, mas enfim, a curiosidade mesmo, viu, gente? A senhora falou do câncer. Sim. E de doenças terminais, de pessoas mais velhas, né, de 80 anos. Não necessariamente. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Pessoas jovens também acabam tendo doenças Muitas. E que não conseguem, né, sim, muitas vezes conviver com essa doença sozinha, precisa de cuidados mesmo. Isso, e entender ela na íntegra. A pessoa jovem tem muitos planos. Ninguém está planejada para morrer aos 20 anos, né? Ninguém nasceu hoje achando, vou morrer aos 20, né? Tá bom, aos 20. Não, às vezes a doença chega para tirar de você, literalmente decapitar de você muitos sonhos. Então, às vezes, aquela dor que o paciente chega gritando, não necessariamente é uma dor física. E conseguir entender isso é de extrema relevância. E o paliativista tem esse treinamento para ter esse olhar como um todo. A gente não cuida do doente sozinho, a gente cuida dele e de toda a família. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. E estão próximos. Porque pense que não é só aquela pessoa que sofre. Quando o filho está doente, sofre a mãe, às vezes o pai, o namorado. Eu digo que são as 3 pessoas mais importantes da vida da gente, geralmente vão estar do nosso lado. E os resgates também, no caso desse paciente que do câncer de fígado, abandonou a família, a doença muitas vezes ela acaba, claro que em alguns casos ela afasta, mas na grande maioria acaba meio que aproximando. E a família toda meio que fica doente um pouco. O câncer é uma prova dessa, né, doutora? Quando a pessoa, um membro da família tem câncer, os outros, os amigos mais próximos, todos acabam ficando um pouco convalescidos com isso também. E assim, não é um cuidado só de, vou pegar na sua mão, né? Isso faz muito parte, mas tem muita ciência envolvida, né? Os paliativistas são pessoas que têm que entender de todas as áreas. Eu ia perguntar isso, uma psicóloga praticamente também. E tem que entender de tudo da medicina. A gente pega do geriatra a um paciente com doenças infecciosas, ao paciente com câncer, ao politraumatizado, um paciente que teve um acidente de carro e ficou muito sequelado, e mesmo assim as doenças degenerativas, todas essas doenças caem na mão dessa pessoa. E que tem que entender ela como um todo. Então, assim, a gente tem que ter um embasamento científico muito significativo para poder conseguir cuidar, porque não adianta manejar dor, manejar sintomas que muitos já disseram que já não tem solução, é quando vai para você, né? Quando aquele paciente não para de vomitar, é quando o paliativista é chamado. E você que tem que munir de toda a ciência e, além dela, as outras instrumentalizações, considerando que a pessoa é um ser extremamente complexo, você tem que resolver isso. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora. Isso funciona no hospital, nos hospitais ou nas residências? Cuidados paliativos pode ser feito em todos os ângulos, né? Hoje, a gente tem lá no Santa Isabel, a gente tem uma enfermaria específica de cuidados paliativos e equipe própria. Cuidados paliativos pode ser gerido com uma pessoa fazendo respostas no hospital, mas também pode ser feito em casa, seja de maneira com assistência domiciliar ou sem assistência domiciliar. Pode ser feito numa clínica, pode ser feito no hospital. Aqui, boa tarde, Dina. Essa excelente profissional me ajudou com os cuidados com a minha mãe, Iris de Souza Silva. Nunca conheci uma profissional desse gabarito. Obrigada, Carol, por tudo, diz Adriana Ferreira. Dri, saudade de você, viu? Obrigada, você foi excepcional. Dri é uma prova viva de uma pessoa que soube vivenciar esse processo e ela optou por estar do lado até o último instante. Uma pessoa que me ensinou muito. Eu digo que fazer paliativos tem uma grande vantagem. Você pega as pessoas no melhor momento da vida dela, ela está extremamente amorosa e ela te ensina horrores, porque são grandes mestres. As coisas que não são tão importantes na vida, como coisas materiais, se tornam fúteis quando a gente percebe que há pouco tempo. O que torna extremamente importante quando você diz, eita, o relógio está correndo. Mas aí eu ia lhe perguntar exatamente isso, doutora. A pessoa sabe disso? Porque muitas pessoas têm a doença, podem até imaginar a gravidade da doença, mas elas não têm a consciência de que elas estão nos últimos momentos dela, então que elas precisam aproveitá-los de alguma maneira,
né? E não com revolta. Se o paciente pergunta pra gente, a gente fala pra ele. Porque às vezes é preciso organização, né? Que a gente precisa arrumar a casa antes de sair. Mas falar sobre a morte não é um assunto que todo mundo, que as pessoas gostam, né? Que elas sabem administrar isso. A gente respeita quando você não quer conversar sobre isso. Mas se você quer conversar sobre isso, a gente vai sentar com a cadeira do teu lado e a gente vai planejar as coisas. Bem, das duas opções, quando você escolhe arrumar a casa e planejar as coisas, parece que te dá mais vontade de viver. Porque você tem algo a fazer, você tem algo a resolver. E daí é impressionante como a gente, quando quer organizar a nossa vida, quando isso faz sentido para você, quando isso é da tua personalidade, isso te dá um ânimo. E aí, muitas vezes as pessoas dizem, o que vocês fizeram? Que pó de pilim-pim-pim que vocês botaram? Por que essa paciente melhorou? Diga porque ela começou a viver. Você deixou de tratar e botar a doença na frente dela e começou a tratar a pessoa. E aí a pessoa quis viver mais um pouco e melhor. E daí isso acontece. Isso acontece também da pessoa resgatar coisas do passado, a pessoa começa a ficar mais, digamos assim, mais pensativa, tentar organizar a parte emocional, não só a financeira, doutora? Pense que somos bem diferentes, todos. Então cada um vai agir de uma forma. Eu já tive pessoas que, em vez de me pedirem padre, pediram palhaços, né? Porque acharam que não tinha sentido pedir padre, preferiam dar risada. Eu acho que eu também pediria um palhaço. Mas eu só tenho como saber se eu me aproximar de você. E tanto que quando a gente começa a assistir qualquer pessoa, a primeira coisa que eu faço não é perguntar sobre toda a história da doença dela. Isso é uma pergunta que vem logo em seguida. Mas a primeira é, quem é você? Se apresenta para mim. E essa é a primeira pergunta que eu acho que todo mundo deveria fazer. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não sei quem é aquela pessoa? Como é que é o seu emocional, doutora? Porque eu fico imaginando um turbilhão de sentimentos, e isso vai para casa também, ou isso fica só mesmo como um aprendizado, como uma experiência a mais? Não, às vezes não dá para separar, né? Às vezes eu chego em casa borocochô, às vezes eu chego em casa super feliz, né? A gente tenta dissociar um pouco, porque a minha casa também tem minhas histórias, e daí vou vivê-las lá com toda a minha intensidade. Mas é importante você tentar separar um pouco, mas é impossível, porque eu digo que todos os pacientes vão entrando dentro de mim. Às vezes eu estou bem cheia e às vezes eu preciso que eles se organizem para eu me organizar também. Mas isso me fez uma pessoa um pouco melhor todos os dias. Eu estava lembrando de um filme aqui agora, e eu fui dar uma pesquisada, ele de 2007, Antes de Partir. Fantástico. Aquele filme assisti umas 3 vezes, e ele me fez o filme tem isso, né? O livro te faz isso, né? Você se reportar pro lugar do personagem. E eu fiquei pensando exatamente isso. O que você vai fazer na tua vida se você souber que você só tem 4, 5 meses? Uma coisa que eu até me proponho, já que a gente está num ambiente que vai atingir muitas pessoas hoje, né? Eu queria que quem estiver ouvindo pense pelo menos sobre isso. Quais são as 5 pessoas mais importantes que você tem na vida? Você ligou para elas quando? Né? E se você só tivesse 1 mês de existência, o que seria mais importante de você fazer em outubro de 2016? Se vocês pararem para pensar nessas 2 coisas hoje, né? Acredito que quem esteja assistindo a rádio são das mais diversas pessoas, mas pensem nisso e tentem fazer com que isso seja o cerne da existência de vocês. Se vocês vão chegar aos 120 anos trazendo isso como extremamente importante, eu garanto que a sua existência vai ter valido muito mais a pena. E talvez aquele estresse que hoje, agora, nesse momento, você está achando extremamente importante, talvez não seja tão grande assim, né? Pois é. Que a gente tem que dar mais valor. Eu acho que o que o paciente me ensina todos os dias é que dê valor ao seu dia. Onde a doutora atende, quais os tipos de câncer, ela é especialista. Não é só câncer, gente. Não. E tem uma coisa assim, coloca, Zé, pede pra Simone do telemarketing, o Tarsila Alvarindo, colocar o telefone da doutora aqui, porque várias pessoas estão pedindo, perguntando, várias. Dina, que tema incrível. Como podemos fazer para ter acesso a essa especialidade médica? Os planos cobrem? Pergunta aqui a nossa ouvinte. Com relação aos planos de saúde, a gente não é reconhecido ainda, tá? Isso está num trâmite como especialidade médica, né? Existe um caminho a ser percorrido, esse caminho está acontecendo. E os planos de saúde só pagam especialidades médicas. Isso é uma burocracia interna dentro do nosso conselho, que acontece aqui, que acontece no Canadá, que acontece nos Estados Unidos. Ok. Então, consequentemente, os planos de saúde hoje ainda não pagam
paliativistas. No Hospital Santa Isabel, só para vocês terem noção, o serviço só existe porque a Santa Casa resolveu querer fazer esse tipo de assistência. E a Santa Casa subsidia a equipe. Ela literalmente paga para ter esse serviço lá dentro. E a gente assiste tanto planos de saúde quanto SUS. A gente faz as duas coisas lá dentro. Então, assim, é o hospital que quis fazer isso. As outras formas, a gente tem uma enfermaria no Hospital Santo Antônio, que é 100% SUS. E nos outros serviços ainda a gente tem de forma mais particular ou cobrando do convênio, mas não como paliativista, entre outras coisas. Mas estamos caminhando. Eu acho que os planos estão percebendo quão importante é para o paciente esse tipo de assistência, e acredito que com o decorrer do tempo a gente vai conseguir isso dentro deles também. Raquel diz assim: parabéns pela entrevista, a doutora Caroline passa muita paz e clareza na fala dela. Temos que aproveitar a vida enquanto podemos e como podemos. A gente conversava agora sobre isso, tá vendo, doutora? Exatamente. Responde a sua pergunta aqui, Raquel. Totalmente, Raquel. Eu acho que tem muito sentido, e a gente estava falando justamente sobre isso. O como, né? O como você deve, que valores você deve dar nessa importância de coisas. E é isso que eu vivo todos os dias. Acho que meus pacientes me ensinam todos os dias que o que conta não conta. Né? O que conta não conta. Anotou? Você que tá aí agora na neurose, o que conta não conta. Tem um negócio, um ditado que fala assim: olha, você vai morrer, né? Caixão tem gaveta? Caixão tem gaveta? Você vai morrer, você vai colocar seus objetos todos na gaveta? Não, você vai ficar engavetado. Mas você não vai levar nada de bem material, a não ser que realmente... Pra quê? E se você levar, vai usar com o quê? Vai gastar com o quê? Não dá mais. Você pode comprar aqui, você não pode comprar em lugar nenhum. E né? Você não vai ter nem movimento para levantar e colocar nada, não é verdade? Tá seja morto. Dita. Não, Zé tá querendo que coloque a pessoa na gaveta. Não tô falando de gaveta, de morrer, engavetar a pessoa, não, Zé. Tô falando do caixão, do objeto. E a outra, Raquel, a mesma, não sei. É curioso que a morte seja a nossa única certeza em vida, mas ainda assim temos dificuldade em encará-la. Parabéns pela entrevista maravilhosa. A doutora Caroline passa muita competência e paz nas palavras dela. Eu acho que ela é a mesma pessoa, ela só quis ressaltar um pouco mais. Obrigada, né? Raquel. Aqui, Dina, uma aula de vida, uma grande experiência, ultrapassa a entrevista, toca a pessoa e nos leva à reflexão do que é de fato o ser humano. Sensacional, diz Raimundo Nonato, Vilas Boas. Ô Raimundo, muito obrigada, que bom que meus pacientes me ensinaram um pouquinho, e que bom que eu estou conseguindo te ensinar um pouquinho. E aqui uma outra pessoa que não se identifica, boa tarde, essa moça tem a luz divina sobre ela. Parabéns, Gina. Obrigada, parabéns a ela, doutora Caroline, gente. Parabéns a ela por todos os dias lidar com a morte, ensinar as pessoas a como conseguir sobreviver um pouquinho mais, porque enquanto você respira, você tem esperança, né, doutora? Mas muitas pessoas não têm vida. Eu acho que a gente, isso eu aprendi com o seu Roberto. Sensacional. Eu disse a ele que eu sempre ia falar dele, porque eu acho que é a forma que a gente tem de não morrer. Quando se fala de eternidade, para mim, eu digo, quer tornar alguém eterno, lembre dela eternamente. Fale dela, diga o que ela te ensinou. E o seu Roberto me ensinou uma coisa sensacional. Ele disse: eu odeio ser velado antes de estar morto. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas enquanto estão vivas. Né? Trate com grande vivacidade, planeje, sorria, se divirta, interaja, como você fez sempre, né? A doença só está ali como uma coisa que está te dando um certo trabalho, um certo problema, mas a pessoa transcende isso sem dúvida nenhuma. Então, tratar as pessoas como viva todos os dias, independente de quanto tempo ela vai ter, é sensacional para ela, que vai receber esse cuidado, e para você. Doutora Carolina, como é que as pessoas podem conversar a respeito dos cuidados paliativos sem que isso seja colocado com uma maneira ofensiva? Digamos assim, olha, você precisa de cuidados paliativos, mas que a pessoa não se sinta, não, o paliativo então está no fim da vida e agora não tem mais esperança. Cuidados paliativos, né? Ele tem um trabalho bem marcante, né? Falando de ciência, que ele foi feito em Harvard, e aí ele pegou 2 equipes, uma de oncologia de lá, sensacional, e outra oncologia de lá com os paliativos, mesmo nos pacientes que estavam acompanhando em conjunto, e perceberam que a equipe que era acompanhada pelo binômio oncologia e paliativo viveram mais e melhor, né? Então, por exemplo, para aqueles pacientes que têm câncer metastático, né, ainda está em linha de terapêutica, tudo, ele pode ter uma dor significativa, ele pode ter um sintoma que precise ser manejado.
E o paliativista estuda muito o controle de sintomas, porque não tem como eu te falar de vida se você está vomitando, né? Então a gente tem uma capacidade técnica bem importante com relação a esses controles. Então mesmo aquele paciente que a morte não está breve, né? Que é algo que pode inclusive ser revertido, tem paciente que a gente dá alta em cuidados paliativos. Ah, é? Tem pacientes que a gente dá alta hospitalar, né? Tem pacientes que saem fora de toda a expectativa de todo mundo, como é que ele melhorou, né? E melhora, porque a gente deixa de tratar a doença. Se a doença começa a se tornar incurável e você entra em linha de quimioterapia paliativa, você entra em tratamentos paliativos para controle de sintomas, tem outras coisas ao redor. Então o paliativista tanto vai ver os sintomas de maneira muito agressiva e tecnicamente muito ativa, como as outras coisas. E aí você se enxerga bem maior do que só um câncer metastático. E aí tua posição mudando, tudo vai modificando em tua vida. Que você reavaliar e remodificar suas atitudes, isso vai ter uma repercussão fantástica em tudo que você vai fazer depois. Então, cuidados paliativos é empregado para as pessoas que têm doenças que possam ameaçar a vida dela, mas que não necessariamente estão morrendo. Pelo contrário, quanto antes cuidados paliativos entrar na vida dessas pessoas, a tendência é que elas vivam mais e melhor e por mais tempo. Tá, então não é só para o doente terminal, que fica bem claro. Pelo contrário, hoje em dia a gente deve, e todos os trabalhos mostram isso, que o ideal é que a gente caminhasse junto. A equipe de oncologia, por exemplo, dá-se quase que grudado com o paliativista, para que a gente conseguisse controlar os sintomas quando só os sintomas forem um problema. Daí, se as coisas começassem a complicar ou não, a gente iria tendo mais ou menos assistência. Mas é interessante, por exemplo, ter um paliativista na UTI, que possa ver aquele paciente crítico com um olhar diferente, né? Para aquelas famílias que estão tendo aquela coisa mais aguda, que a UTI traz muito isso. Então, cuidados paliativos tem essa visão amplificada do mesmo paciente. Quando o paciente não responde a nada, ele não é uma pessoa que possa interagir, que possa compreender, que esteja realmente em coma, os cuidados paliativos, eles também entram aí? E de que maneira vocês conseguem? Sem dúvida nenhuma, né? A gente fala, por exemplo, de uma demência grave, né? Um paciente que já não consegue interagir, a gente vai trazer a ele cuidados proporcionais, né? A gente vai planejar o plano de cuidado para aquela pessoa, o que faz sentido a gente fazer para aquela pessoa, o que melhoraria a qualidade de vida naquela pessoa. Por exemplo, uma senhorinha que está usando, que tá bem acamada, já tem uma ferida grande no bumbum, está bem magrinha porque aquela doença está consumindo ela, e é uma demência. Aí ela evolui com infecções respiratórias, muitas infecções respiratórias. E aí a gente começa a questionar, vai ficar colocando essa vovozinha, manda ela para UTI, aí vai pro tubo, e às vezes o final acaba sendo a mesma coisa. De repente a gente, olha, vamos ver o que para ela faria mais sentido de cuidar. De repente, o que é que você acha de, em vez de a gente fazer isso, a gente tentar um home care em casa, porque a casa era um ambiente que ela gostava, né? E ficar próximos aos seus e faz um antibiótico em casa, maneja a dor de maneira muito importante. Então são cuidados personalizados. Não necessariamente o meu paciente conversou comigo para decidir isso. Às vezes eu pego isso com uma filha, uma esposa, ou às vezes até um vizinho ou um amigo, que é quem cuida daquela pessoa. Mas sempre tentando e percebendo a pessoa como um todo. Eu não vou ver só uma coisa só. Eu nunca vou olhar só para a doença. Esse é o olhar do paliativista. A gente não olha só para a doença nunca. É sempre para a pessoa. E o que para aquela pessoa é importante, o que para aquela pessoa faria diferença, o que para aquela pessoa faz sentido. E eu vou lhe dizer uma coisa, que sentido fez eu sair da minha febre e vir fazer o programa hoje, porque realmente foi um prazer lhe conhecer. Não estou terminando o programa ainda não, viu, gente? Mas que prazer, que bem que a senhora me fez agora à tarde, doutora Caroline. E tem um ouvinte falando exatamente, dizendo, a doutora é maravilhosa, mas ela está agradecendo porque ela disse que eu a ajudei. Ela ligou semana passada pedindo ajuda e antes do profissional responder, você respondeu pelo meu zap, me aconselhando. Ela disse que a vida dela mudou para melhor. Um beijo, querida, que bom que a tua vida mudou para melhor. Que bom mesmo, né? A gente estava falando sobre isso, né? Exatamente. Sobre gratidão. Uma pessoa jovem, quando acontece um acidente que deixa a pessoa impossibilitada de fazer algumas... Enfim, continuar a vida do jeito que ela gostaria, que ela planejou, isso mexe também com a família, mexe muito com a pessoa. O primeiro sintoma que vocês encontram é a revolta. Como é que vocês conseguem administrar o sentimento da pessoa, se é revolta, se é dor, se é tristeza, se é frustração, se é raiva? Como é que vocês conseguem ter essa primeira abordagem, doutora? Eu já tive das mais diversas formas. Eu já tive pessoas que estavam serenas, acalentando a família, enquanto a família estava
desesperada, né? Como eu já tive muita raiva, muita revolta, por que comigo, por que pra mim, né? Então, depende, eu acho que não dá para eu rotular. Por exemplo, o que me parece que poderia ser uma dor, né? Eu olhar para uma pessoa jovem que teve um acidente e lutada, talvez eu julgá-la, olhando para ela, considerando os meus princípios, o que para mim é importante, eu vou cuidar dela muito mal, né? Eu tenho que saber o que para ela é importante. Por exemplo, para algumas pessoas não se mover é algo que é de uma limitação horrível de vida, que para aquilo ali não faz o menor sentido. Como eu já, né, teve um paciente, tinha ela, e aí ela é uma doença que deixa a pessoa acamada. O último movimento, assim, o movimento que a pessoa fica são os olhos. E ele brigava e reclamava com a filha com os olhos. Imagina. Para ele fazia sentido não se mover, porque para ele o que fazia sentido era estar lúcido e dar conta do que desce na casa dele. Então, assim, não tenho como eu, Caroline, com as coisas que são para mim importantes, julgar o que para o outro é doloroso. O que a filha fazia tanto para ele brigar tanto com ela, assim? Mas é como ele dá conta. A gente tem um paciente também que ensina muito pra gente, que ele tem uma autonomia danada. Ele tem uma limitação funcional grande, mas tem uma autonomia muito grande. Ele toma conta do que é dele, do que dá conta, né? Ele se apodera aquilo, eu acho aquilo sensacional. Porque ele diz, eu tô vivo, vou dar conta do que eu posso, né? A doença não traz, a doença não fica na frente dele. E ele ensina isso pra gente todos os dias. Aqui, doutora, dá parabéns pela entrevista também. Doutora, é maravilhosa, mas o que são cuidados paliativos mesmo? Cuidados paliativos é empregado para pessoas que têm doença que ameaçam a vida dela, esse é o conceito, e que ela vai ser vista do ponto de vista que essa doença que causa limitação na qualidade, que ameaça a vida, pode trazer vários tipos de sofrimentos, dentre eles psicossocial e espiritual. Então, o cuidados paliativos é empregado na tentativa de cuidar e de prevenir tais sofrimentos físico, psíquico e social. Então, todo mundo que tem uma doença que ameaça a vida, que vem acoplada a esses sofrimentos todos, o paliativista e o cuidados paliativos devem ser empregados. Por que a senhora escolheu essa especialidade? Eu descobri ela na terapia intensiva, né? Eu sou intensivista de formação e aí eu percebi que a gente, quando a limitação que a escola e que a academia me deu de a doença agora não tem mais jeito, então aquela frase, ou não tenho mais nada a fazer, me incomodava demais. Digo, não pode. Eu decidi cuidar de gente doente e na hora que a pessoa está mais doente, eu vou ter que dizer para ela que não tenho mais nada a fazer. Isso não me deixava nada confortável. Então eu decidi que não, que eu acho que a gente tem muito o que fazer. E aí eu descobri o que tenho muito o que fazer é cuidados paliativos. Então é uma frase que a gente não emprega. Pelo contrário, é a frase que a gente fala, eu tenho muito o que fazer por você. Você me permite que eu cuide de você, então eu vou ter muito o que fazer por você. Cláudia na 2. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de participar do programa, dando meu depoimento a respeito dos cuidados paliativos. Hoje eu consigo acreditar que os cuidados paliativos são fundamentais no tratamento da doença da pessoa, seja qual for a pessoa. Faz muita diferença. Eu tive uma experiência recente com a própria doutora Caroline, e cuidar da pessoa faz a diferença de cuidar só da doença. A qualidade de vida e a forma que a pessoa lida com a doença é completamente diferente. Parabéns para ela. Obrigada, Ana. Ou Ana, o que, Cláudia? Pelo teu depoimento. Bacana, né? A Ana é outra coisa. A Ana Paula que está elogiando aqui Stephanie Soerdick, que estava substituindo Rita Batista muito bem. Que bom, viu? Que bom, mas a menina é danada mesmo. Tem quanto tempo mais Mais um minutinho? Doutor, então vamos para esse seu último minutinho. Nos dá essa aula de tranquilidade, de paz, de carinho que a senhora falou, que tem com os pacientes que estão preparados para a morte ou que não estão preparados para a morte, a família também. Então eu queria que você desse um arremate final aqui sobre esses cuidados paliativos. Eu acho que eu trago um pouquinho, né, de uma australiana que decidiu perguntar para as pessoas que estavam se despedindo quais seriam as 5 coisas mais importantes.
para aquelas pessoas. E ela fala: dizer eu te amo, dizer me perdoe, eu te perdoo, agradecer e se despedir, né? Eu acho que são 5 coisas extremamente relevantes e que, independente de quanto tempo temos, né? Já que eu acho que a gente só tem um dia. Também acho. Que o único dia que a gente tem é o agora. Que não volta mais, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que refletir sobre essas 5 coisas importantes para alguém, né? Então, de quem é que você precisa dizer que ama? De quem é que você precisa escutar isso? Para quem é que você precisa pedir desculpa? Para quem é que você precisa dar o perdão? E para quem é que você diria tchau? Né? Se você só tivesse um dia ou pouco tempo de vida, para quem é que você perderia ou daria esse seu tempo de vida para ligar e dizer: olha, muito obrigada, você fez toda a diferença na minha existência, mas eu tô indo. Ai, Ave Maria. Ai, muito bom. Que emocionante, viu? Doutora, muito obrigada. Adorei lhe conhecer, viu? Adorei mesmo. Foi meu. Que tranquilidade. Ó, te digo uma coisa, Zé. Encararei mais umas 3 horas de programa aqui numa boa. Que negócio de gripe o quê? E Tarsila, produtorazinha malvada, falou assim: olha, pode deixar aí que você tá gripada, tá assim, mas vai ter cuidados paliativos com a doutora. Na verdade, tive mesmo no meu coração. Obrigada, viu, doutora Carolina? Obrigada a todos. E precisando ou querendo, vamos nos conhecer lá. Então, muito bem, lá no Hospital Santa Isabel, não é isso? Exatamente. Doutora Caroline Apolônia, médica paliativista.